Mundial News está de volta e agora é hora do noticiário esportivo, é hora do Mundial Esporte e Ação. Está no ar o Mundial Esporte e Ação desta sexta-feira, dia 19 de março. O mês se encaminhando aí para o final, Alisson, mas tem competição que só está começando, o caso da Copa do Brasil. Boa noite. Boa noite, Marcos de Pato. Boa noite a todos. É isso mesmo, a Copa do Brasil está só começando com jogos aí da primeira fase. E ontem, duas equipes que estão na Série A entraram em campo e vamos ver os gols. Aí o primeiro gol ali do Mirassol, jogada bonita, driblou o marcador e chutou pro gol, não é mesmo, Pato? Isso aí, o Mirassol, né, jogando em casa, tem aquele esquema dos times mais bem ranqueados que acabam fazendo a partida fora de casa. No caso, aí o Bragantino foi jogar lá na casa do Mirassol. O Mirassol, então, dentro de seus domínios, saiu na frente. O Bragantino buscou o empate. O Bragantino chegou na Série A super bem ano passado, né, Alisson? Sim, exatamente. Fez uma boa campanha dentro das suas possibilidades. Esse foi um jogo bastante movimentado, né? Teve gol para tudo que é lado. Aí você já está vendo o jogo do América Mineiro, que foi no sufoco, né, Pato? Foi super no sufoco. Conseguiu a classificação contra o 13 no finalzinho, 13 da Paraíba, com gol no finalzinho do jogo, né? No sufoco, o time do Lisca aí garantindo a classificação para a segunda fase da competição. E olha, dos 40 jogos da primeira fase, são 40 jogos, olha quantos jogos que tem na competição. Faltam apenas 5 serem disputados e aí nós tivemos 8 clubes da Série A já classificados, casos de Cuiabá, Bahia, Juventude, também teve o Corinthians, Atlético Goianiense. Vamos ver se eu não esqueci, devo ter esquecido de algum no caminho aí, mas são 8 times que conseguiram a classificação da Série A, tendo apenas uma surpresa das equipes que estão na Série A que ficou de fora, que foi o Sport, que acabou sendo derrotado para o Juazeirense. Um jogo que foi bastante polêmico, teve aquela questão da falta de luz, teve confusão com o presidente do clube, atraso, deu maior bafafá esse jogo do Sport, acabou não se classificando. E das equipes que não estão na Série A, que é o caso do Vasco, do Botafogo, eles também conseguiram a classificação. Verdade, o Vasco conseguiu a classificação, Botafogo com uma goleada também já está na próxima fase. Quem ficou de fora dessa segunda fase aí da Copa do Brasil foi o Goiás. Bom, e falando entre classificados, falando de classificações aí, nessa semana nós também tivemos 2 times brasileiros, agora a gente vai falar de Libertadores da América. O Santos e o Grêmio garantiram a classificação para a terceira fase da Libertadores. O Santos, um empate fora de casa contra o Deportivo Táchira. O Santos, que já tinha vencido a primeira partida na Vila Belmiro por 2-1, agora arrancou um empate lá fora e conseguiu a classificação. E o Grêmio, que a gente está vendo os gols aí, voltou a vencer o Ayacucho, a equipe peruana, jogo que foi no Equador, Alisson. Pato, só uma correção, é o Deportivo Lara. Deportivo Lara. Isso, eu falei Táchira. Táchira, você misturou ali um time boliviano com o time venezuelano, é o Deportivo Lara. E foi um jogo bastante complicado para o Santos, né? Porque jogar com equipes venezuelanas, aparentemente a gente pensa que o time brasileiro vai ter mais facilidade, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. E as duas equipes, então, conseguiram aí a classificação para terceira fase da Libertadores da América. Logo, se eles passarem dessa, aí sim já estarão na fase de grupos da competição sul-americana, essa aí que é a principal aqui do nosso continente. Pato, aí o golaço, olha que golaço do Soteldo. Um golaço, né? O Soteldo é aquele clássico baixinho habilidoso, né? Que a gente procura tanto no nosso futebol brasileiro, ultimamente está meio escasso. O futebol venezuelano está muito bem representado com o Soteldo. E é muito engraçado, né, Pato? Porque assim, a final da Libertadores aconteceu tem pouco mais de um mês e a gente já tá começando uma nova, essa temporada maluca aí 2020-2021. Tem mexido bastante com o calendário. Enquanto tem competição rolando, o caso da Libertadores, da Copa do Brasil, tem campeonatos sendo suspensos aí. É o caso do Paulista, que foi suspenso no último fim de semana. Inclusive, a Federação Paulista de Futebol estava tentando fazer os jogos em outros estados. Minas Gerais até não permitiu que o jogo fosse realizado, principalmente o jogo do Palmeiras aí, ó, que está aí na tela, fosse realizado lá no território mineiro. E aí Minas, em seguida, além de não permitir jogos de outros campeonatos, de outros estaduais,
suspendeu também o Campeonato Mineiro. Além do Mineiro, o Goiano essa semana também foi suspenso e a gente já tinha outros, né, Alisson? Como o Paranaense, o Catarinense, o Campeonato do Acre também, todos eles tinham sido suspensos. Agora o Campeonato Paulista, o Mineiro e o Goiano também se juntam a eles, né? Tem aquela prevenção. Falando em prevenção, nesse fim de semana aí nós tivemos umas polêmicas envolvendo as medidas de prevenção ao coronavírus. Uma delas envolvendo o coordenador técnico de São Paulo, Muricy Ramalho. Ele foi flagrado na praia, olha aí as imagens. Isso aí é a praia, é brincadeira, na praia de Riviera de São Lourenço, no litoral paulista. E olha só ele já gesticulando. Guarda Civil foi lá abordar ele e ele daquele jeitão que a gente já conhece, né? O bicho é marrento, né? Ele não gosta de levar tudo pra casa. O Muricy já saiu, olha, tá, eu tô indo, mas, pô, não me avisaram que era hoje. Tava sabendo que era amanhã o negócio. Daquele jeitão dele. Falando naquele jeitão dele, ele lembrou a época de treinador, né? E a gente tem até, separou umas falas dele aí como treinador que lembram, né? Esse jeito meio grosso do Muricy. Vamos ver. Temos aí a... Em relação à malandragem no futebol, o que você acha? Você acha uma coisa bacana? Você acha que vale isso? Bacana? O que você acha? Você usa a palavra bacana mesmo? É legal? Bacana. É uma coisa, é uma atitude legal? Não gosto. Não gosta? O Grêmio parece ter oferecido 300 mil pro Goiás. Parece. Tem certeza? A diretoria não confirma. Então não parece. Ô, Muricy, tudo acha, você não tem nada. É uma coisa, eu acho. É um negócio que todo mundo acha. Tem negócio de achar, tem que ter certeza. Mas e aí, Muricy, por que tanto mau humor, hein? Mas tá bom o negócio aqui, né? Tá normal, pô. Mudou alguma coisa? Não, é verdade, o mau humor continua. Pouquinho chata é porradinha. Se não é conta boa, é boa. Faz um ano que eu não mudei nada. Não mudei porque mais uma semana a mais. Não tem esse negócio, tá a mesma coisa, a mesma história, não mudou nada. Esse Muricy é brincadeira, né? Ele mesmo fala, não mudei nada, né? Não mudou nada. Só esse é o meu jeito. E sabe outra pessoa também muito marrenta que o pessoal gosta bastante? O Gabigol. E ele teve envolvido em uma polêmica nessa semana. Foi pego num cassino clandestino. Tava ali aglomerando e participando diz ele que foi jantar com os amigos, né? Ele teve que ir à delegacia prestar depoimento, se esclarecer. Só que, claro, isso também foi um prato cheio pra web fazer aquela zoeira e a gente separou umas bem legais aqui pra gente ver. Olha lá, Gabingol. Boa essa, hein? Criatividade, o pessoal não perde tempo, já vai lá e faz o memezinho Gabingol. Temos mais memes? Olha lá. Olha. Esse aí tá parecendo aquele o sósia dele lá do Rio, não é sósia, não? Né? Olha lá, chegou a polícia, deu ruim. Foi pra baixo da mesa, olha lá. Pegaram. Olha lá. Isso aí embaixo do ventilador. Ninguém viu, hein? Coloca a mão pra trás. Deu ruim, Gabigol. E coloca a mão pra trás. Perdeu o Playboy. Aí, de costa. Isso, de boa. De boa. De boa. Vai não! Ó, e tem uma nova comemoração agora também, ó lá, ó. Embaixo da mesa. Muito boa. Olha lá, aí ia ser legal, ia ser divertido, né? Só que ia ter que ter alguém para colocar ali a mesa na hora. Ele devia fazer isso, né? Depois de fazer os gols, relembrar esse caso curioso. Olha, colocar a mesa ali no campo, eu não sei se ele vai, mas o Ministério Público de São Paulo propôs que ele pague 100 salários mínimos aí ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em troca aí da extinção do processo, né? E a gente viu aí, vamos ver se isso vai de fato acontecer. Você acha que é um acerto essa escolha aí do Ministério Público? É uma medida assertiva, né? Acertou no alvo. E sabe também quem acertou no alvo? A nossa equipe, que fez uma produção muito legal sobre arco e flecha. O Pato foi lá conferir isso daí. Roda aí pra gente. Sabe aquela expressão acertar na mosca? Pois é, ela tem origem nesses alvos aí. E a escolha por esse esporte foi um dos principais acertos na vida do Elder Shin. Ele encontrou no tiro com arco mais do que uma atividade, um estilo de vida. A prática cada dia mais aumenta, porque ele pode ser um esporte, mas ao mesmo tempo ele é divertido. Então todos podem participar, criança, pai, filho, famílias praticam, né? Então eles ingressam no esporte para poder fazer as coisas juntos, né? Embora seja um esporte individual,
mas aí tem a sua peculiaridade de poder estar caminhando no meio da mata, não é, com arco e flecha, e nesses momentos são esses momentos que você consegue conviver com a família ou com os amigos, não? Campeão brasileiro Field em 2017, vice-campeão mundial, entre tantos títulos. Ele também ajuda a desenvolver outros atletas. Caso do Danilo, dono do recorde nacional indoor, com uma pontuação de 202, num total de 300 pontos. É uma competição bem básica assim mesmo, várias pessoas competindo, atirando, contando os pontos. Acontece normalmente várias vezes ao ano, daí elas vão contando para o Campeonato Brasileiro. Daí aconteceu que atirei bem nesse dia e consegui bater meu próprio recorde de 201 pontos. Assim como a corrida, a natação, atividades essenciais para a sobrevivência humana na pré-história, o arco e flecha também é uma atividade que tem registros desde essa época, inclusive com caça e registradas em pinturas rupestres. Helderchin, conta um pouquinho pra gente sobre essa origem do esporte. A origem do esporte, do arco e flecha, ela é muito remota, né? Você falou um pouquinho sobre caça, o arco e flecha ajudou muito a humanidade na sobrevivência, não é? Então, além de ser muito antigo, existiu em várias culturas, existiu na América do Sul, existiu no Oriente, né? Não tem um lugar específico de onde nasceu. E de lá para cá, ele foi se transformando num esporte, né? No ano 1900 ele ingressou nas Olimpíadas. Diferentemente da grande maioria das modalidades esportivas, que exigem resistência ou força, no tiro com arco a principal técnica é a concentração. Atirar com arco é você entrar num mundo que você tem o arco, a flecha e o alvo. Então, como é que você consegue errar, não é? Então, você entra nesse mundo da concentração, esses aspectos de atenção, né? São muito legais. Esse foi um dos motivos que levou o Juan a praticar o esporte. Mas ele também teve a influência de um arqueiro famoso do cinema, o personagem Legolas, do filme O Senhor dos Anéis. O Legolas do Senhor dos Anéis, né? Eu gosto mais assim, desse tipo de filme. Ou animes também, né? Tem um anime chamado Fate Stay Night, tem lá um cara que é o arqueiro, né? Acho bem, assim, sempre achei bem estiloso, né? E não é só entre os heróis da ficção que o equipamento ganha poder, viu? O arco faz de atletas heróis olímpicos. O esporte, mais uma vez, vai estar nas Olimpíadas, neste ano, em Tóquio. As pessoas, né, quando fala de arco e flecha, já fica querendo saber mais como que é, não é? Então, sempre acrescenta a procura, não é? Sempre em anos olímpicos também, cresce muito mais, é um dos esportes mais visualizados nas Olimpíadas. Se a gente olhar nas métricas das redes sociais, com que é mais fácil de medir, você consegue ver que a arqueria vai lá para cima, não é? Rapaz, e não tem nada de facilidade ali não. Fui segurar um pouquinho o arco, é difícil até para manter o equilíbrio ali, o braço fica tremendo ali. Para quem não tem a manha, o jeito do negócio, é complicado. Gente, já estamos nos acréscimos aqui do nosso tempo, eu quero agradecer a sua companhia e a gente volta a se ver semana que vem. O Mundial Esporte Ação desta sexta-feira vai chegando ao fim. Uma ótima noite para você. Boa noite e até semana que vem.